Técnicas para determinar primitivas. Tá bom? Então, o que é determinar uma primitiva? Se você quiser pensar assim, é como se você fosse fazer o desderivar, tá bom? Então, a gente tem algumas regras de derivação e baseadas nessas regras de derivação, a gente vai tentar desfazê-las. Quais são as regras de derivação que a gente viu? Derivada da soma é a soma das derivadas, portanto, se você precisar calcular a primitiva de uma soma, basta calcular a primitiva de cada parcela. Tá? O que a gente viu depois? A gente viu como derivar produtos e vimos como derivar compostas. E o quociente foi a regra do quociente veio de uma combinação dessas duas. Tudo bem? Então, vamos tentar desfazer as regras para derivada de compostas. Então, desfazer a regra da cadeia e depois tentar desfazer a regra do produto. O que a gente chama esses métodos na técnica de cálculo de primitivas é mudança de variável na integral e integração por partes, respectivamente. Tá? Então, esse primeiro teorema você vai fazer assim, ó, pega uma função definida de AB em R, eu vou pôr contínua, tá? Para garantir que ela é integrável. E G, definida no intervalo CD fechado. Vou querer que ela seja de classe C1. O que quer dizer isso? Que ela é derivável e a derivada dela é uma função contínua. Portanto, isso vai me garantir que eu consigo integrar a derivada dela. Uma função de classe C1, tal que vale a seguinte propriedade. A G de C seja igual a A e G de D seja igual a B. Tá bom? O que isso quer me dizer? É uma função, você pode até dizer assim, ó, cuja imagem seja o próprio intervalo AB. Quer dizer, em princípio, o contradomínio só. Por que na hora que eu escrevo essa condição, eu tenho certeza que a função G é sobrejetora? Não tem uma inversa ainda, né? Ela é uma função entre dois intervalos, que eu estou pedindo que ela é de classe C1. Então, em particular, ela é contínua. Se ela, em algum ponto, atingir o valor A, em outro ponto atingir o valor B, de novo, pelo teorema do valor intermediário, ela é obrigada a atingir todos os valores entre A e B. Portanto, quando eu escrevo isso, a função G, forçosamente, é sobrejetora, tá? E de classe C1. Muito bem. Se você tem essas condições, o que esse resultado vai te garantir? Então, a integral de A até B de f de x dx é igual à integral de C até D. Eu estou mudando o domínio de integração da função f calculada em g de u vezes g' de u de u. Tá bom? Se você precisa calcular a integral da função f no intervalo AB e está difícil, você pode introduzir uma nova função g que tenha essas propriedades. Eventualmente, isso te ajuda a construir uma primitiva mais simples. Tá? Vamos ver como é que a gente prova isso. Tem uma cara de regra da cadeia, é isso ou não? Uma composta. Estou multiplicando pela derivada, né? Para ser uma regra da cadeia de verdade, tinha que ter uma derivadinha aqui, né? Tá certo? Mas vamos pensar, como é que a gente pode demonstrar isso? Como é que a gente calcula o lado esquerdo, para começar? F é uma função contínua. Toda função contínua tem uma primitiva. Se eu tenho uma primitiva, como é que eu calculo a integral da f? Fão de B menos Fão de A. Teorema fundamental do cálculo. Ó, a gente está usando tudo o tempo todo aqui, né? Então vamos ver como é que a gente prova isso. Como a f é uma função contínua e tem primitiva, então seja Fão uma primitiva de f. Porque tem. Quantas tem?
Se você achou uma, vem um caminhão junto, né? Porque qualquer uma que você achou difere da outra por uma constante. Para esse momento a piada vem um caminhão junto é bem ruim, né? Ele não vem, tá bom. Então, f uma primitiva de f. O que eu faço? E como é que eu faço para calcular o lado direito da integral? Eu preciso de uma primitiva do integrando aqui, né? Integrando é a função que está lá dentro. Então, se f é uma primitiva de f, você consegue descobrir uma primitiva dessa função que está aqui? Me fala uma função que quando eu derivo dá isso, sabendo que a derivada da f é f. Vamos pensar, né? Eu vou chamar de gzão de u, uma coisa que quando eu derivo dá isso. Eu vou colocar já o que é. É f de g de u. Eu vou afirmar, isso aqui é uma primitiva de f de g de u vezes g' de u. Bom, eu fiz uma afirmação, preciso justificar ela. Como é que a gente verifica isso? Vamos derivar a função g maiúsculo e ver o que acontece. Tá certo? Então, de fato, quem que é gzão' de u? Vai ser f bola g derivada calculada em u. Como é que você deriva uma composta? Deriva de fora, calculando a de dentro, e multiplica pela derivada da de dentro. Tá certo? Quanto é f'? F', por hipótese, é a f', né? Porque é uma primitiva. Então, isso deu f de g de u vezes g' de u. Ok? Então, de fato, a função g maiúscula é uma primitiva daquilo lá. E, portanto, como é que eu faço para calcular essa integral aqui, de c até d, de f de g de u, vezes g' de u du? Pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu faço? Eu pego uma primitiva e calculo nos extremos. Então, isso é exatamente o quê? G calculado em d, menos f calculado em c. Tá certo? G, de novo. Obrigado. O que é gzão calculado em d? Isso é f de g de d menos f de g de c, tá certo? Quanto vale g de d? Lá no comecinho do teorema, g de d é igual a b e g de c é igual a a. Então, isso aqui é f de b menos f de a. E o que é f de b menos f de a? É a integral de a até b de f de x de x. Tá bom? Então, vale essa regra, que é o que a gente vai chamar de mudança de variável na integral. Ótimo, a gente sabe demonstrar, mas nesse momento da vida, mais importante do que saber demonstrar essa regra é saber usar. Tá? Como é que a gente usa isso? Vamos ver uns exemplos. Você percebe que o que a gente fez, a gente desfez exatamente a regra da cadeia, né? Se eu tenho uma coisa que tinha uma cara de ser, de ter vindo de uma derivação com regra da cadeia, como é que eu calculo a integral, a primitiva dela? Eu desfaço a regra da cadeia, eu percebo qual foi a composição que gerou aquilo como derivada. Tá? Então isso é um indicativo forte do quê? Toda vez que você tiver que calcular uma primitiva de alguma expressão que tem um produto, e um dos fatores tem muito a ver com a derivada de alguma coisa que está no outro fator, é um forte indício de que você deve usar esse método para resolver sua integral. Tá? Em geral, você pode, em diversos problemas, ter que calcular, aplicar vários métodos para resolver uma certa integral. Então, primeiro você faz uma mudança de variável, depois faz uma integração por partes, depois frações parciais, depois faz outra mudança de variável e aí vai. Tá? Na lista a gente vai ver que tem bastante coisa, mas elas estão mais para o final, só depois que a gente já estiver bem confortável com essas coisas. Então vamos fazer um exemplo.
Tá? Antes de falar desse exemplo, deixa eu só botar uma coisa geral. Quando a gente for falar de a primitiva de uma função, eu posso escrever simplesmente isso aqui, ó. O que é isso? Sem os extremos de integração, isso aqui denota o conjunto de todas as primitivas da função f', tá? Então isso aqui é o quê? Isso vai me ter como resposta todas as funções que quando eu derivo da função f de x. Integral imprópria é outra coisa. A gente vai ver um pouquinho disso também, tá? Então, isso aqui são as primitivas. O que eu sei? Como é que é esse conjunto? Eu acho uma primitiva da f e somo uma constante. Isso vai me dar a coleção de todas as primitivas possíveis, tá? Legal. Então, por exemplo, se você tem... Quem é a primitiva de x elevado a n dx? Qual é a função, ou qual é o conjunto de funções que quando eu derivo dá x elevado a n? Tem que pensar assim, quando eu derivo um polinômio... Quer dizer, o que você espera que seja a resposta, antes de mais nada? Se quando eu derivei de um polinômio, é razoável imaginar que a função original era um polinômio também, né? Tá certo? Então, e quando a gente deriva, o grau cai em uma unidade. Então, o que a gente espera que seja isso aqui? Vai ser um monômio de grau 1 a mais, só que quando eu derivar isso, eu tenho um n mais 1 que vai multiplicando. Então, eu acerto isso assim. Isso. Se você quiser brincar, o Ctrl Z, o undo da derivada do polinômio. Tá certo? Muito bem. Essa fórmula funciona para todo n? N não pode ser menos 1 aqui, né? E o que é exatamente n igual a menos 1? N igual a menos 1 daria 1 sobre x dx. A gente sabe que é o ln do módulo de x mais a constante. Tá bom? O que isso mostra pra gente? Ou melhor, o que isso tem a ver? Não sei se você vai lembrar, tinha um exercício lá na primeira lista, eu acho, que pedia para você mostrar que não existia nenhuma função que era soma de polinômios ou soma de monômios com inversos de monômios cuja derivada dava 1 sobre x. Lembra disso? Era um exercício que tinha um polinômio. Ache uma função que quando você deriva dá esse polinômio. E tem A. Depois, na outra, tinha um monte de x elevado a expoentes negativos. Ache uma função que quando você deriva dessa aqui. Mostre, e o item C é, mostre que não existe nenhuma função que seja uma soma seja um polinômio mais o inverso de monômios, de modo que a derivada desse cara seja igual a 1 sobre x. Quem que tem a derivada igual a 1 sobre x? Logaritmos mais constantes. O que a gente conclui com aquele exercício e com esse fato? Que essa função logaritmo é, de fato, uma novidade em relação aos polinômios, né? Ou seja, eu não consigo... Quer dizer, esse logaritmo é um símbolo que a gente inventou, mas quem garante que isso aqui não pode ser expresso através de um polinômio ou de inversos de monômios? Aquele exercício junto com isso, tá? Qualquer função cuja derivada seja 1 sobre x é o logaritmo. E esse cara a gente provou que não se escreve daquela forma. Tá claro? Então a gente tem um jeito automático de determinar primitivas de coisas... Aqui, esse n não precisava ser um número natural, né? Podia ser qualquer número real, tá bom? A gente sabe disso. Então, toda vez que você tiver x elevado a uma potência fixa, você sabe calcular a primitiva instantaneamente. Então, vamos brincar com isso nessa situação aqui. Eu quero achar a primitiva de a integral de 0 até 1 da função x mais 1 elevado a 2018, vai, por exemplo. A gente sabe fazer isso? No modo força bruta, sabe. Porque o que é x mais 1 elevado a 2018? Você pode abrir com o binômio de Newton, né? Vai ficar x elevado a 2018 mais 2018 vezes x a 2017, vai fazendo. Vai ser um polinômio de grau 2018 com 2019 parcelas e você sabe integrar cada uma delas. Porque o x elevado a 2018, quem que é a primitiva? X a 2019 sobre 2019. Então você pode fazer isso na força bruta. Não dá muito ânimo, tá certo?
Do ponto de vista geométrico, o que você quer fazer aqui? Quem é o gráfico da função x mais 1 elevado a 2018? Não é uma parábola, né? Mas é uma curva. Quais são as raízes disso? Menos 1, tá certo? Como é que é o gráfico desse cara? Você vai trazer uma unidade para a esquerda, o gráfico da função x elevado a 2018. Tá? Então eu tenho lá o ponto x igual a 1. Deixa eu fazer, vou abrir um pouco e deixar um pouquinho menos acentuado esse cara. Quer dizer, o que é aquele número que nós estamos pedindo? É essa área aqui, tá certo? Tá. Então, eu poderia fazer expandindo em binômio de Newton, calculando a primitiva termo a termo e substituir. Muito ruim. O que, se em vez de ser assim, fosse desse jeito, a gente saberia fazer? Porque desse jeito, como é que é a cara da função? É x elevado a algum n, né? E esse a gente sabe calcular direto. Tá? Então pergunta, daqui para cá, o que aconteceu? Você teve uma translação no gráfico. E a translação no gráfico, o que você acredita? Que não vai mudar o valor da área, tá certo? Então tá bom. Como é que a gente pode fazer isso? Qual é a função com qual função eu componho a função f para fazer uma translação horizontal de uma unidade? Quer dizer, a gente tem f de x igual a x mais 1 elevado a 2018. Eu queria transformar isso aqui num cara só a variável elevado a 2018. Então, eu vou criar uma variável. Eu vou chamar x, vai ser uma função que eu vou chamar de g de u, que vai ser o quê? 1 menos 1? Tá certo? Então, quando eu pego, aqui eu tenho a minha variável x, aqui eu tenho a minha variável u. Tá bom? O que a gente pode concluir nesse caso? Aqui acho que o desenho não está muito bom, né? Esse aqui, u vai ser igual a x mais 1, tá bom. Esse aqui está certo, esse aqui é o gráfico da função f de x. Tá certo? O gráfico da função g é f composto com g, quem que é? Vamos olhar. Quanto vale f de g de u? G de u é u menos 1, né? Então eu vou pôr 1 menos u aqui. Vai ficar u elevado a 2018, tá certo? Então tá certo, é isso aqui. Tá bom? E agora? Vamos ver como é que ficam os valores, né? Então a minha função g é isso. Qual é o intervalo CD no enunciado do teorema que eu vou pegar? Precisa ser dois caras que são levados nos extremos originais. Tá? Então, qual é o valor de u que eu ponho aqui para isso aqui dar 0? 1. Tá certo? 1. Cadê? Então, vamos lá. Aqui a gente tem A igual a 0, B igual a 1. Quem que é o C? É um cara que, quando eu colocar aqui na função g, tem que dar 0. Então, é 1. Tá certo? E quem que é meu D? Qual é o cara que faz isso aqui valer 1? Quando que isso aqui vai valer 1? Quando u for 2. Então, não é essa área que a gente vai calcular. Eu vou transladar uma unidade, vai do 1 até o 2. Tá bom? Então, essa área aqui é exatamente igual a essa área. Eu só fiz uma translação lateral. Perfeito. Então, achamos f de g de u. Quanto vale g'? Essa é fácil. Deriva isso aqui em relação a u dá quanto? 1. Então, pelo teorema, o que a gente pode dizer? Vamos reescrever ele. A gente queria calcular isso, né? A integral de 0 até 1 de x mais 1 elevado a 2018 dx
Isso era a integral de 0 até 1 do f de x dx. Eu quero fazer isso direitinho para a gente ver como é que está usando o teorema direito. O que era... A gente perdeu o enunciado, mas ele está aqui de novo. O que era a integral de 0 até 1 de f de x dx? Vai ser a integral de 1 até 2, tá certo? Que é a integral de c até d. De quem? De f de g de u, g' de u du. O que virou isso no nosso caso concreto? Integral de 1 até 2. Quem é f de g de u? U elevado a 2018. Quem é g' de 1? G' de u é 1, deu. Tá certo? Sabemos calcular a primitiva da função u elevado a 2018? Quanto é a primitiva de u elevado a 2018? U a 2019 sobre 2019. Então a notação que a gente escreve é essa. A gente faz assim. U elevado a 2019 sobre 2019 calculado de 1 até 2. Tá? Isso quer dizer o quê? Essa função calculada nesse extremo menos essa função calculada nesse extremo. Tá? Isso aqui vai dar um número que é exatamente o quê? 2 elevado a 2019 sobre 2019, que dá um número razoavelmente grande, menos 1 sobre 2019. Tá bom? Tá clara a ideia? Você percebe o que a gente faz? O que é a mudança de variável? Nesse caso, acho que é bom a gente ganhar uma intuição sobre isso. A mudança de variável que a gente fez foi simplesmente o quê? Uma translação. Aconteceu com essa mudança de variável, aconteceu alguma dilatação no eixo do domínio? Não. Da onde que vem não ter acontecido nenhuma dilatação? O fato da derivada ser 1. Ou seja, a taxa de variação de x em relação a u é 1. Eles variam na mesma proporção, na mesma intensidade. Ou seja, não teve nenhuma dilatação nem contração do eixo. Portanto, é por isso que é esse 1 que está multiplicando aqui. O tamanho do intervalo ficou o mesmo, né? De 0 até 1, de 1 até 2. Você só teve uma translação e, portanto, a área vai ser preservada. Se a mudança de variável que você incluir envolver dilatações ou contrações no eixo do novo domínio, você vai ter que pagar um pedágio para isso. Pensa que você pega uma função que transforma esse intervalo no intervalo de tamanho 2 aqui. De algum jeito você estaria contando muito mais área do que você precisa. Então você vai ter que dividir por essa taxa de correção. Tá? Vai aparecer isso nos exemplos agora. Então ficou claro qual que é a ideia da mudança de variável? É aplicar alguma transformação na expressão que me produza um novo integrando que eu saiba trabalhar. Geometricamente, nesse caso, é isso que aconteceu. A gente simplesmente fez uma translação e a translação não dilata nem encolhe áreas. Por isso que eu não paguei nenhum pedágio na hora que eu fiz a mudança de variável aqui. Tá? Isso é super importante ter isso na cabeça.